Vamos lá, eu quero hoje falar com vocês sobre uma parábola interessante que Jesus proferiu e raramente aliás, eu nunca preguei sobre ela e nunca ouvi ninguém pregar sobre ela. Ela está registrada nos 3 evangelhos sinóticos, mas vamos lê-la no capítulo 21 de Mateus. Aliás, o episódio está nos sinóticos, mas Mateus é o único que insere esta parábola dos 2 filhos. Mateus 21, verso 28. Desculpa, eu sei que vocês estão no escuro, tem que projetar lá, preciso falar para a turma lá de cima. Mateus 21, a partir do verso 28. Eles são rapidinhos, já chegaram. O que diz o texto? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Não quero ir. Mas, depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ou seja, filho, vai trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Saltando para o verso 45, os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Amém. Obrigado, Senhor, por tua palavra lida. Abençoa-nos em Cristo. Amém. Jesus está no templo de Jerusalém. É a semana chamada Santa. Se aproxima o tempo da morte de Jesus. E ele está num período de muito atrito com as autoridades. Quando Jesus ensinava, não é exatamente na tribuna do templo, no púlpito do templo, no altar, não. Jesus ficava nas escadarias do templo. Era dentro da área do templo, mas Jesus não era um oficial do templo. Então ele aproveitava o ajuntamento das pessoas em algum dos lugares lá e ele ficava ensinando. E as pessoas se reuniam ao redor dele. E com isso as autoridades que comandavam o sistema religioso se incomodavam com Jesus. E a pergunta que eles fizeram para Jesus foi: com que autoridade você ensina aqui? Então Jesus responde com uma outra pergunta. Me digam o seguinte: João Batista era de Deus ou era dos homens? Se vocês me responderem, então eu respondo a pergunta de vocês. E as autoridades do templo ficaram a gente chama de sinuca de bico, Estavam numa posição desconfortável. Eles tiveram que pensar um pouco e disseram: se nós dissermos que João era de Deus, ele vai dizer: por que vocês não creram nele? Se nós dissermos que João não era de Deus, o povo acreditava em João. E aí o povo vai se rebelar contra nós. Aí conversaram lá entre si e disseram para Jesus: nós não sabemos. Aí Jesus disse: então também não respondo. Empatou o jogo. Deve ser igual o Vasco e Flamengo daqui a pouco. Empatou. Não é para olhar não, fica aqui. E aí, Jesus não responde, mas começa a propor parábola. E ele faz 2 parábolas. Esta é a primeira. Jesus fala de 2 filhos. Aqui não tem nada a ver com o filho pródigo, embora é interessante como é possível aproximar as 2 parábolas. Mas vamos lá, Jesus está usando uma metáfora dizendo quem é que de fato faz a vontade de Deus. Ele diz: um homem tinha uma vinha, falou para o primeiro filho: vai trabalhar lá. Ele diz: não pai, eu não vou. Mas acabou pensando melhor
e foi. E o outro filho ouviu a mesma proposta, disse que iria, mas acabou não indo. Então, é uma diferença entre o que fala e o que faz. O que disse que não ia, foi. O que disse que ia, não foi. E Jesus, então, está tentando comunicar algo para estas pessoas. Que pessoas? As autoridades do templo, os escribas e fariseus. Que representam o quê? Representam aquelas pessoas que viviam no padrão estabelecido pela lei de Moisés. Eles seriam as pessoas de bem daqueles dias. Seriam a sociedade exemplar. Alguns hoje gostam de bater nessa questão da religiosidade, né? Mas a religiosidade, eu volto a dizer a vocês, nós todos somos religiosos, nós estamos aqui movidos pela nossa religiosidade. Nós viemos adorar a Deus, nós viemos cultuar, nós oramos, nós lemos a Bíblia. Isso que nós fazemos é religiosidade. A questão é que nós temos uma religiosidade sincera. E eles tinham uma religiosidade hipócrita. É disso que Jesus está falando. Daqueles que dizem que são uma coisa, mas fazem uma coisa totalmente diferente. E Jesus compara dois grupos, então, os escribas e fariseus com os publicanos e pecadores. É igual a parábola do filho pródigo de Lucas 15. Então, dos publicanos e pecadores, Jesus está dizendo, eles estão entrando no reino. Eles estão se arrependendo. Eles ouviram a pregação de João Batista, eles se arrependeram dos seus pecados, e agora João Batista já está morto, mas Jesus está fazendo a mesma pregação, o anúncio do Evangelho é muito similar. Jesus também pregava arrependimento para a remissão de pecados, Jesus também anunciava a chegada do reino de Deus, trazendo justiça, trazendo verdade, exigindo um outro tipo de comportamento, um padrão de santidade diferenciado. O Evangelho não é um laissez-faire, cada um faz o que quer. O Evangelho não é libertinagem, o Evangelho é liberdade. O Evangelho é um convite aos pecadores para que deixem o pecado, para que se arrependam e vivam em santidade. E o que Jesus está dizendo é que publicanos e pecadores, as categorias mais desprezadas de Israel naqueles dias, estavam ouvindo a mensagem, estavam aceitando a mensagem e estavam se aproximando do reino de Deus. Aliás, estavam precedendo os escribas e fariseus na entrada do reino de Deus. Por quê? Porque creram. A entrada no reino de Deus é pela fé. O Evangelho a gente acolhe pela fé. Jesus a gente recebe pela fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, mas mediante a fé. Então a fé é a nossa resposta à mensagem do Evangelho. O Evangelho é a proclamação, o Evangelho é o anúncio. O Evangelho é o convite de Deus, vinde a mim todos vós. O Evangelho é a oferta generosa de Deus de uma reconciliação do homem consigo, da humanidade consigo. A fé é a nossa resposta. Eu creio nisso. Eu recebo esta palavra. Eu me aproprio desta palavra e eu vou andar sob esta palavra. Foi assim que aconteceu com Abraão. Lembra de Gênesis 12? Apareceu o Senhor a Abraão e disse, sai da tua casa, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Saiu Abraão da sua casa e foi. Então, a fé é o que nos leva a agir em função de acreditarmos nessa palavra de Deus. Então, Jesus está dizendo para os escribas e fariseus, que são os senhores lá do templo, que a espiritualidade deles não está correta. Eles são aquele filho que diz que vai, mas não vai. Diz que faz, mas não faz. Diz que obedece, mas não obedece. Por quê? Porque, na verdade, eles não acreditam na palavra de Deus. João Batista foi morto por Herodes, mas Jesus foi morto por eles. Jesus, quando entrou em Jerusalém, chorou. E disse o quê? Jerusalém, oh Jerusalém,
Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha agasalha os seus filhotinhos, seus pintinhos sob as asas. Mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Vocês entendem? É uma religião que não reconhecia a oferta graciosa de Deus. Por quê? Porque eles confiavam muito na justiça própria da lei. É disso que Paulo vai escrever tantas vezes aos Gálatas e aos Romanos. A justiça que procede da fé é a proposta de Deus. A justiça própria do homem é o orgulho do homem tentando resolver seus problemas sozinhos. E acaba onde? Fracasso. Qual é a espiritualidade que nós devemos desenvolver? Bom, nós temos dois grupos aqui que a gente tem que pensar. Jesus disse que publicanos e prostitutas estavam entrando no reino de Deus, porque estavam se arrependendo. Publicano, gente, é funcionário público. Aqui em Brasília somos a maior... Está cheio. Mas naquela época, veja bem, o publicano tinha fama de ser desonesto, né? Então, o problema dos publicanos era a fama. Eles tinham a fama de ser desonestos. Então, era uma categoria desprezada. As prostitutas, igualmente, categorias desprezadas. Então, eram as pessoas, digamos assim, que não tinham valor para a sociedade religiosa do judaísmo daqueles dias. Mas Jesus diz que estas pessoas estavam se arrependendo e vindo. Hoje, quem seriam publicanos e pecadores para nós? Se nós pensarmos bem, há muitas categorias de pessoas que já foram desprezadas pela igreja. O cristianismo já foi marcado por muito preconceito, por muito desprezo. Hoje não. Hoje nós somos... O cristianismo é bastante inclusivo, né? Se a gente olhar aqui para a igreja, nós somos um mix de todo tipo de pessoa. Gente de todo canto, de todos os níveis econômicos, sociais, de instrução. E se a gente pensar no que é a cristandade, no que é a igreja no mundo, no Brasil e no mundo, do mundo a gente não conhece, né, porque a gente vive aqui, mas se pensarmos no Brasil, tem todo tipo de pessoa. Tem igreja de surfista, tem igreja de roqueiro, tem igreja de metaleiro, tem igreja de tatuado, tem igreja de barbudo, mas tem igreja daqueles que só andam de terno, tem a igreja dos barbeados, né? Lá ninguém tem barba. Tem igreja com mulheres que cortam cabelo, pintam cabelo, tem igreja de mulher de cabelo comprido, sem pintura, tem igreja para todo gosto. Qual a igreja certa, qual a igreja errada? Cada um faz o que quer. Então, a igreja evangélica hoje, a igreja cristã, pensemos também, o cristianismo não é só a igreja evangélica, não é? Tem todo tipo de expressão. Tem igreja com muito conhecimento, muita cultura, muito estudo, muita letra. Tem igreja que o pessoal gosta mesmo de bater o pé no chão e celebrar a Deus. Se você canta corinha de fogo, como a gente dizia no passado, o pastor pode falar errado, que não tem problema nenhum, não tem que ter um português muito rebuscado, e está tudo certo. O importante é que ele tenha unção. Está tudo certo isso aí. Porque é cara de povo, é cara de gente. Brasil é isso. Brasil é isso. Brasil não é um país igual. O Brasil é um país extremamente desigual. E a igreja está em todos os nichos, em todos os ambientes. Então, como a gente é uma igreja de classe média, a gente tem uma expressão própria da gente, mas cada lugar tem seu jeito. Isso não é problema. Porque o evangelho, gente, o evangelho ele é o conteúdo. Ele não é a garrafa. Ele é o conteúdo. A garrafa pode ser o que for. Pode ser uma garrafa plástica, pode ser uma garrafa de vidro, pode ser uma garrafa de cristal, pode ser um balde. O evangelho cabe em qualquer coisa.
Se pensarmos num evangelho sólido, pode ser uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de ouro, uma arca da aliança cheia de coisas, não importa. O conteúdo, a essência do evangelho, ele se ajusta no ambiente que ele estiver. Então nós podemos adorar a Deus, nós podemos servir a Deus, nós podemos cultuar a Deus, na nossa expressão, do nosso jeito, porque isso agrada a Deus, que a gente seja autêntico, que a gente seja verdadeiro. Então, quando pensamos em publicanos e pecadores se convertendo, hoje nós podemos pregar o Evangelho em todos os lugares. Quando eu era muito jovem, a gente fazia culto na favela. Eu lembro de favela em São Paulo, é favela mesmo naquela época, né? Aqueles barracos de madeira, o chão de terra batida, o esgoto passando do lado de fora. E a gente não estava preocupado em tirar as pessoas da favela necessariamente. Nós estávamos interessados em levar o Evangelho para elas. E a gente ia ao ambiente delas. Mas também elas vinham, e quando tinha vigília lá na igreja, o pessoal da favela vinha lá para a igreja. E juntava todo mundo, e não importa. Era uma igreja só, tinha as igrejas da periferia. Meu bairro não era tão periferia assim, mas a Tânia estava lembrando hoje, quando tinha o aniversário da igreja, vinha gente de tudo que era lugar, e amontoava lá 4, 5 horas de culto, porque era uma festa para todos nós. A igreja evangélica sempre foi assim, heterogênea. Ela sempre foi variada, ela sempre foi, como eu posso dizer, é unidade na diversidade. A igreja evangélica sempre foi assim. Então a gente agradece a Deus, porque nós podemos pregar o Evangelho em qualquer nicho. O Evangelho vai penetrar. É só a gente começar a fazer. Quando na década de 80 começou a se fazer as bandas de rock para evangelizar roqueiro, ninguém imaginou que fosse surgir uma caverna de Adulão. Olha o nome da igreja, gente, Caverna de Adulão. Mas é isso aí. Daqui a pouco tem uma igreja cheia de roqueiro. Era uma coisa muito estranha, mas, cara, o Evangelho chegou lá. Alcançou as pessoas. Eu lembro das primeiras igrejas de surfistas. Era uma coisa muito estranha. Mas o Evangelho chegou. Então, o vasilhame não é mais importante do que o conteúdo. Jesus está nos ensinando que a gente tem que entender que o Evangelho vai chegar. E em lugares que a gente não imagina. Os mais antigos aqui sabem. Quando o Núcleo Bandeirante começou, gente, a cidade estava em construção. Eram operários que vieram de diferentes lugares do país. E eles vieram para cá deixando as suas famílias lá. O que é que surgiu aqui no Núcleo Bandeirante? Um prostíbulo. Onde ficava o prostíbulo? Eu não sei, não sou da época aí, mas os irmãos daqui também não sabem não. Eles também não iam lá não. Os antigos também não sabem não. Mas é o seguinte. Mas no domingo à tarde, os irmãos vinham para cá na escola dominical. Domingo à tarde, onde se fazia evangelismo? Em todos os lugares. Inclusive, perto do prostíbulo. Eu ouvi essa história de alguns dos antigos contando. Iam com aquela corneta que a gente chamava, né? Um lá segurando a bateria e aquele outro lá, e o outro no microfone pregando, convidando as prostitutas para saírem do prostíbulo e virem para o culto na praça. E houve testemunho de conversões, de mulheres que deixaram a vida difícil do prostíbulo e se converteram. Porque a igreja tinha que evangelizar onde? Onde as pessoas precisavam ouvir. Então a nossa igreja, no seu nascimento, teve muita evangelização. Inclusive no prostíbulo que havia aqui no Núcleo Bandeirante. Irmãos, era uma zona de evangelização. Isso é o Evangelho.
A gente precisa pregar o Evangelho para todas as pessoas. Mas por que Jesus está falando isso com os escribas e fariseus? Hoje a gente fala muito de ser diferente do mundo. Mas a fronteira entre a igreja e o mundo, ela não é muito clara. Antigamente as pessoas achavam que era a roupa, que eram os costumes, que era o tipo de música que a gente ouvia, mas hoje as coisas são muito parecidas e tem gente que reclama dizendo, hoje não dá mais para você saber quem é crente e quem é do mundo. Olha, desculpa, mas a igreja está no mundo. A igreja existe no mundo e nós não precisamos nos diferenciar pelo exterior. Nós não precisamos nos diferenciar pela roupa. Nós devemos nos diferenciar pelos valores. Nós devemos nos diferenciar pelo caráter. Nós devemos nos diferenciar pelo procedimento. Nós devemos nos diferenciar pelas atitudes e pelos sentimentos, inclusive. O que é que nos diferencia daqueles que não conhecem a Deus? É isso que importa. Então nós devemos nos diferenciar pela honestidade, pela sinceridade, pela verdade, pelo amor, pela compaixão, pela misericórdia, pela justiça, pela generosidade, pela bondade. Estas coisas é que vão nos diferenciar do mundo, daqueles que não têm Deus, daqueles que não conhecem o Senhor. Então, naquela época em que a gente se preocupava em crente não joga bola. Quem é do mundo joga bola. Hoje não, hoje tem time de crente. E quando o crente faz o gol, ele levanta lá e dá glória a Deus. Ou ele levanta a camisa e diz que Jesus é o Senhor. Não é legal quando você vê um esportista dando testemunho da sua fé? Então, é sinal que hoje crente pode praticar esporte, isso não é problema. Isso vale para todos, não é? Eu não sei o jiu-jitsu, né, gente? Não sei se é certo um crente ficar esfregando a orelha do outro no chão, mas deixa para lá, eu não vou me meter nessa questão, não. Então, a gente tem que nos diferenciar como? Mas o jogo dos crentes é diferente. O jogo do crente não vai ter maldade, o jogo do crente não vai ter xingamento, o jogo do crente não vai ter... Pode ser um jogo viril, firme, mas não é um jogo desleal. É o futebol de crente. Eu parei de jogar aos 45 anos, porque eu era crente demais para os meninos daqui da igreja. Não dava para eu jogar com eles, não. Eles iam estragar a minha fé. Então eu deixei eles continuarem jogando e eu parei. Eu deixei de ser competitivo. Então, a gente precisa entender que nós podemos fazer as mesmas coisas que eles fazem. A maioria delas nós podemos fazer. Mas nós fazemos com um toque de santidade, com uma dose de justiça, com uma dose de verdade, porque a gente é aquele tipo de filho que fala para o pai, não vou, mas acaba indo. A gente é aquele tipo de filho que fala assim, Deus, eu não queria, mas já que o Senhor mandou, eu faço. A gente acaba obedecendo a Deus. Porque dentro de nós, embora a gente tenha às vezes aquela resistência ao querer de Deus, ao fazer de Deus, a gente pode dizer, ah não Deus, igual Moisés, né? Fala com outro, manda outro, pede para outro, isso não. Mas a nossa consciência, a nossa mente, ela é levada cativa a Jesus Cristo, o amor de Cristo nos constrange e a gente acaba cedendo à vontade de Deus. A gente é aquele filho que fala que não ia fazer, mas acaba fazendo. Porque a gente é filho de Deus. A gente tem a natureza de Cristo. A gente tem o Espírito Santo. E a gente acaba obedecendo. Então a gente pode andar no meio deles. Mas a gente vai continuar sendo quem somos. Nós vamos fazer a diferença. A luz tem que brilhar no meio das trevas. O sal tem que salgar onde ele é necessário. Então nós não temos que fugir do mundo, nós temos que desenvolver nossa missão no mundo. Qual é o problema do segundo grupo? O segundo grupo dos escribas e fariseus é um tipo de pecado difícil da gente denunciar. Porque é o pecado de quem tenta ser certo. O grande problema do legalista é que ele tem um texto
sagrado, dizendo que ele tem que fazer, e não pode, não pode, não pode, não pode. E ele então vive debaixo daquelas regras. E você, olhando para ele, acha que é uma boa pessoa. Por quê? Porque ele está seguindo as regras do livro sagrado. O livro sagrado diz para não fazer isso, então ele não faz. O livro sagrado manda fazer aquilo, ele faz. Tem que todo sábado ir lá e realizar um rito, ele vai lá e realiza. Tem que fazer a sua oração matinal, então ele vai lá e faz. Tem que fazer o jejum da quinta-feira, então ele vai lá e faz. Tem que ler a Torá em tantas vezes, ele vai lá e lê. Aí você começa a dizer, é gente boa, né? Você vê, faz isso, faz aquilo. Né? Pessoa boa. Mas o que Deus está olhando? É aquele filho que diz que faz, mas não faz. Sabe aquela pessoa cujo coração não muda? Imagine alguém que ora, e não muda de comportamento. Lê a Bíblia, mas continua orgulhoso, continua vaidoso, continua egoísta, continua mentiroso. Jesus os acusava de quê? De hipocrisia. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro são como túmulos. Ajeitadinho por fora, mas por dentro é só podridão. Então, qual é o problema desta religiosidade dos escribas e fariseus? É que ela aparenta santidade, aparenta estar fazendo a vontade de Deus. É aquele pessoal que diz que vai para a vinha. Conte comigo, estou chegando. Pode deixar que eu vou lá. Deixa o trabalho para mim. Mas, na verdade, é o filho que não consegue fazer a vontade do Pai. Então, os escribas e fariseus, eles existem, infelizmente, no meio de nós. A gente tem que ter cuidado, porque é muito difícil que nós sejamos confundidos com os publicanos e pecadores, porque a gente sabe ser gente boa. Mas é muito difícil para nós distinguir os escribas e fariseus quando eles estão no meio de nós. Porque, às vezes, ele vive em nós mesmos e a gente não percebe. Nos comportarmos como um escriba e fariseu não é difícil. Deixa eu tentar ser mais claro. Sabe quando alguém está passando por muita dificuldade na vida, tal, você está vendo, puxa vida, na vida dele é difícil, mas também ele não é como eu. Eu, 3 da madrugada, estou sempre orando. Aí você chega para ele e fala assim, olha amigo, vou te ensinar o segredo. 3 da manhã, ora. Eu oro todo dia, 3 da manhã. O Espírito de Deus me acorda. As pessoas não sabem, né? O corpo da gente cria certas rotinas. Deus me acorda toda madrugada, 3 da manhã, e eu ajoelho e oro. Por isso que a minha vida é assim. Você tem certeza que é por isso que a sua vida é assim? Porque às vezes a gente começa a julgar que o outro não é tão bem sucedido porque ele não ora como nós oramos. Porque ele não lê a Bíblia como nós lemos. Porque ele não frequenta a igreja como nós frequentamos. Porque ele não faz as mesmas coisas que nós fazemos. Aí, sem perceber, nós vamos nos transformando naquilo que Jesus criticava. Em gente que achava que era melhor que os outros por causa das suas práticas. Não estou dizendo que é errado orar, muito pelo contrário, é necessário orar. É necessário ler a Bíblia, é necessário frequentar a igreja, tudo isso é bom. Mas nós dizermos que somos melhores que os outros por causa disso, já é um tipo de comportamento arrogante, presunçoso. É muito fácil nós nos tornarmos julgadores dos nossos irmãos.
É muito fácil transformarmos a nossa justiça própria no direito de apontarmos o dedo para os outros. E era isso que Jesus mais condenava nos escribas e fariseus. Porque eles coavam mosquitos e engoliam camelos. Às vezes a gente se transforma nisso. Em gente que fica implicando por causa de picuinha. Mas às vezes não enxerga o orgulho no nosso coração. Às vezes não enxerga o egoísmo no nosso coração. Às vezes não enxergamos a vaidade no nosso coração. Estes pecados são mais difíceis de perceber. E são mais difíceis de vencer. Às vezes a luxúria vive lá dentro do nosso coração. Às vezes a indiferença está lá dentro do nosso coração. Mas a gente não percebe. É o filho que diz que vai, mas não vai. Que diz que se arrependeu, mas não se arrependeu. Então nós temos que ter consciência que entre publicanos e pecadores, com arrependimento sincero, Jesus viu gente que estava entrando no reino de Deus. E gente que se achava suficientemente bom para não precisar seguir a Jesus, estava ficando cada vez mais distante. Nós somos cristãos. Nós devemos ter sempre em mente Jesus Cristo como a nossa referência. E temos que ter muito cuidado para não nos transformarmos numa comunidade como aquela dos judeus, que embora tivessem a oportunidade de identificar o Filho de Deus, porque deles eram os profetas, deles eram os patriarcas, deles era a lei, deles eram os tesouros espirituais, os oráculos de Deus, a palavra de Deus, que havia sido anunciada por anjos, por profetas. Mas eles não foram capazes de reconhecer Jesus. A gente tem que ter cuidado para que, sendo cristãos, criados numa cultura cristã, a gente deixe de ter um coração que seja parecido com o coração de Jesus. Nós temos que ter o coração de Jesus, para termos os olhos de Jesus e a mente de Jesus. Amor, compaixão, misericórdia, empatia, liberalidade, generosidade, justiça, paz. Estes são os verdadeiros valores que Jesus veio ensinar na prática. Nós não somos discípulos dos escribas e fariseus, gente que fica brigando por coisa pouca. Nós somos discípulos de Jesus, gente que tolera, que tem paciência, que espera, que caminha a segunda milha e que ajuda o fraco a se fortalecer. Eu desejo de coração, meus irmãos, que nós nos tornemos cada vez mais uma igreja irrigada pelo amor de Cristo. Eu confesso que vejo tanta gente ferida hoje em dia, tanta gente decepcionada, tanta gente que foi manipulada, tanta gente que foi abusada nas igrejas, tem tanta gente hoje procurando um lugar de acolhimento. E o meu grande desejo é sermos um oásis nesse deserto que está se formando por aí. Sermos um oásis onde as pessoas possam vir e beber água fresca, onde as pessoas encontrem acolhimento, onde as pessoas encontrem comida, onde as pessoas encontrem hospitalidade. As pessoas já vêm feridas, já receberam julgamentos, já receberam maldições. Tem gente que saiu de outra igreja se sentindo amaldiçoado. Vocês não têm ideia de quantas pessoas hoje se sentem mal e se sentem apartados, afastados do ambiente de uma igreja porque simplesmente não foram suficientemente amadas. E a igreja tem que ser um lugar de amor. Se a igreja não for um lugar de amor, não é Cristo que está reinando lá. Porque quando o apóstolo Paulo lista o fruto do Espírito, a primeira
característica que ele pontua, o fruto do Espírito é amor. E quando ele fala dos dons espirituais, ele fala dos dons lá e cita uma série deles, mas fala: eu quero mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Se eu não tiver amor, serei como o símbolo que retine, mas não tem som, que edifica, não quer dizer nada, não comunica nada. Eu preciso de amor. Então a igreja tem que ser um lugar onde as pessoas se sintam amadas. Aí sim, nós vamos entender o que Jesus estava lá no templo tentando ensinar para as pessoas. E olhando para os escribas e fariseus dizendo: veio João, vocês não se arrependeram. Eu estou aqui, vocês não se arrependem. Mas publicanos e pecadores estão entrando no reino de Deus. Nós, meus queridos, cristãos de carteirinha, criados na igreja, temos que nos arrepender. Temos que nos deixar quebrantar pelo Espírito de Deus. Porque senão, outros que nós achamos que são indignos, chegam primeiro que a gente. Então que a gente se humilhe, que a gente olhe bem para o nosso próprio coração e nos deixemos modelar pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos orar. Vou dar para a gente cantar de novo aquele Não Há Nada Igual ao Meu Deus. Senhor, é tão sutil a maneira como o nosso coração se deixa corromper. Como o orgulho pode se enraizar em nossa vida, Senhor. Como a presunção, como a vaidade, pode ocupar o lugar da piedade, Senhor. Podemos nos orgulhar da piedade, podemos nos orgulhar da vida religiosa e pecarmos, Senhor, porque o nosso coração se assenhorou de si mesmo. Queremos ser como aqueles homens e mulheres que se renderam ao Evangelho de Jesus Cristo e decidiram ser discipulados, ser ensinados pelo Senhor. E foram confrontados e foram transformados no caminho, na jornada, nas experiências, Senhor. Nós queremos ser também ensinados por Jesus Cristo. Queremos ser modelados pelo Espírito de Cristo. Senhor, guarda-nos da justiça própria. Guarda-nos da arrogância, guarda-nos da prepotência, Senhor. Guarda-nos da presunção. Mas que tenhamos, de fato, os olhos limpos para vermos a nós mesmos como somos, Senhor. Que nós sejamos verdadeiros e sinceros. Que nós sejamos humildes e mansos. Que sejamos compreensivos e empáticos, assim como foi Jesus nosso Senhor. Que possamos acolher, que possamos abraçar, que possamos, ó Deus, envolver em nossa comunidade aqueles que o Senhor quiser trazer para nós. Mas que o nosso coração esteja disposto a amá-los como eles são, aceitá-los, ó Deus, como eles são. Que o nosso coração esteja sensível à voz do Teu Espírito para a igreja hoje, Senhor. Porque há muitos que estão procurando um lugar onde sejam aceitos e amados, onde sejam acolhidos e irmanados, Senhor, como iguais. Que nós possamos ser um espaço assim, ó Deus, onde o pecador encontre forças para deixar o seu pecado, encontre irmãos para estar com ele, ombreados, ladeados, apoiando uns aos outros, onde as mulheres, Senhor, fragilizadas, possam encontrar apoio, possam encontrar socorro, possam encontrar abrigo, onde as crianças vulneráveis, Senhor,
possam ser alcançadas, onde os adolescentes vulneráveis sejam também fortalecidos e instruídos. Senhor, que nós sejamos uma comunidade aberta para receber estas pessoas que estão procurando Deus, estão clamando pelo Senhor, que o Senhor possa trazê-los a nós, porque nós haveremos de ser uma resposta Tua para eles, nós haveremos de ser sensíveis, ó Deus, às demandas deles, para amá-los como são e ajudá-los, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a abrirmos os nossos olhos e com humildade nos transformarmos naquilo que o Senhor quer que nós sejamos nos dias de hoje. Obrigado, Senhor, porque nascemos com esse DNA missionário. Nascemos como uma igreja que acolhia prostitutas, que ajudava homens que precisavam organizar sua vida, que acolhia jovens, gente que veio de todo lugar, desse imenso Brasil, Senhor. Obrigado porque nascemos assim, nascemos uma igreja acolhedora, e que a gente não perca isso de vista, Senhor. Nascemos para ser um oásis, nascemos para ser um lugar de refúgio, nascemos para ser, ó Deus, campo verde, águas limpas, para as ovelhas que o Senhor quiser arrebanhar e trazer para cá. Abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, anima-nos, corrige-nos, ensina-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.